Seja bem-vindo ao canal do Zé do Trader. Esse canal ele vai ser criado, está sendo criado para o acompanhamento de um ativo. Esse ativo que é a nossa BTC, o Bitcoin, né? Existe muita polêmica, vai subir ou vai descer, e nós vamos aos pouquinhos aí esclarecer isso. A primeiro plano, eu ia colocar o meu gráfico aqui, certo? Nós vamos usar o TradeView, eu abri até uma outra conta. Nós vamos usar o TradeView para poder analisar isso. Eu, a primeiro plano, ia escarrar o meu gráfico aqui, a gente já ia para as cabeças. Mas eu mudei de ideia. Porque nós vamos começar pelo gráfico limpo. Eu gosto do gráfico mais limpo possível. Então eu vou pelo lado mais fácil e prático, sempre. Porque isso é uma situação de decisões, de compra e venda. E o que for mais fácil e mais tranquilo para poder tomar uma decisão é melhor. O que acontece? Eu ia colocar o meu gráfico todo aqui, mas eu mudei de ideia. E nós vamos começar do início. A minha formação e todo o meu conhecimento ele vem de leituras de livro. Então, portanto, eu aprendi a ler gráfico limpo primeiramente, para depois fazer aqueles desenhinhos artísticos sensacionais. Vou falar um pouco dos indicadores, não uso muito, tá? Na realidade, todos eles têm a mesma base. E antes de mais nada, tá aí, ó. Clica no sininho, se inscreva no canal. Provavelmente eu vá postar um vídeo por semana, tá? Pode ser que eu seja falho, porque às vezes eu opero futuro e, né? Nem todas as vezes a coisa vai bem, a gente fica inflamado e é uma coisa horrível. Quem opera futuros já sabe. O meu foco hoje está mais no à vista, para ser uma coisa mais tranquila, porque eu estou em busca da tranquilidade, certo? E o risco também é muito menor, e decisões elas podem ser um pouco demoradas para ser tomadas. No futuro já a coisa é mais tensa, né? E se tem intenção de falar a mesma língua que eu, ou entender muita coisa que eu coloco aqui, porque uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei a estudar, principalmente quando eu fui para livro, qual foi? Foi o seguinte: eu tinha muita informação junto e tudo solta, né? Muitas coisas que significam a mesma coisa, mas a gente não entende o que significa. Entendeu? Então eu acredito que esse vídeo, ou os vídeos que eu vou postar aqui, vai ajudar você a entender um pouquinho mais, porque a gente vai falar de tudo aí, até um pouco mais de indicadores, mas eu não pretendo me aprofundar, e nós vamos seguir numa linha do que é o que eu já faço, certo? Não tem segredo, tudo que você vê aqui vai estar no livro ou em um livro, tá? Porque a base de todos são quase a mesma. Tem um livro aí dos meus estudos que foi o mais em conta, que eu acabei encontrando por final já, eu já tinha um conhecimento diferenciado, que é a Análise Técnica para Leigos. Se quiser comprar, tem aí na descrição o link de compra. É um livro baratinho, é um investimento que vale a pena pelo conteúdo do livro, como todos os outros. Não vi muita diferença em questão de conteúdo para os livros mais caros, tá? Então ele está aí embaixo na descrição, se quiser comprar de boa. Tem alguma dúvida, pergunta, tamo junto, vamos fazer junto. E como eu estava falando, a intenção era colocar meu gráfico e já fazer análise, vai chegar em tanto, pode descer em tanto, mudei totalmente de ideia. Nós vamos começar lendo um gráfico limpo, certo? Usando o quê? A base teórica de um livro. E eu acho que vai ser interessante para muita gente que não tem conhecimento, até mesmo os que têm, porque às vezes existe dúvida, é natural. Você entendeu? Nós vamos compartilhar conhecimento, certo? Então, este é o primeiro vídeo que vai para o ar, para o canal do Zé. E a partir de agora a gente vai fazer uma análise com um gráfico limpo. Nós vamos usar 3 tempos, tá? Nós vamos usar três tempos. Aqui o gráfico está em 1 minuto.
Nós vamos começar pelo gráfico, deixa eu ver aqui, o que nós vamos fazer, 15, 15, 15, vamos dar uma olhada em 1 hora, tá bom? Aqui, ó, é o seguinte, nós temos uma queda, certo? Isso daqui é uma consolidação, então não dá para dizer vai subir ou vai descer, né? Mas vamos aí pela suporte e resistência. Provavelmente o suporte e resistência muita gente já estudou porque é literalmente a base, tá? Depois de um tempo você não precisa mais traçar nada. A olho nu você consegue enxergar, tá bom? Nós vamos usar o TradeView. Eu abri uma conta nova para não usar a minha, porque a minha já tem os meus estudos e tem ponto de compra também. E detalhe, à vista, né? Nós nos futuros, nós temos o costume de dizer, olha, eu estou comprado, eu estou vendido. Tá, no à vista também está comprado e está vendido. A partir do momento, que nem na BTC eu estou comprado. A partir do momento que eu vender a moeda, eu estou vendido. Eu vendi o BTC e comprei o dólar, né? Ou converti. Acabou, eu estou em dólar, então eu estou vendido. A partir do momento que ele chegou no meu alvo, certo? E eu reverti a moeda, o que acontece? Eu vendi, eu não estou mais comprado naquele gráfico, certo? Eu vou esperar uma queda para poder comprar de novo. Simples. Aí eu vou estar comprado também. Então esse termo se usa, e se eu usar aqui não se espanta não e nem critica, tá bom? Porque essa é a lógica da gente estar vendido ou estar comprado, certo? Aqui nós temos uma lateralização monstro. Tá? Então vamos um pouco pela lógica do livro, certo? O livro diz o seguinte, né? Quando a gente está em um movimento de alta, geralmente a gente compra no segundo toque, certo? Ou quando você tem um rompimento de um canal ou de uma resistência de alta, a tendência é ele romper, testar de novo e voltar a cair, tá? Só que um exemplo aqui, ó, eu praticamente aprendi desenhando, tá? Eu desenhava gráfico, eu comecei a desenhar e identificar certas situações dentro do gráfico e dependendo do horário, porque o tempo ele é muito influente, certo? Então, o que acontece? Tá vendo aqui? Esse é um gráfico de 1 hora, tá bom? Eu uso o gráfico de 1 hora. Eu tenho o costume de acompanhar o diário, tá bom? Vamos colocar aqui no automático, senão ele fica feião. Vamos tirar do automático para levantar ele, tá bom? A gente tem aqui, ó, no diário. Aí eu vou dar um exemplo que o livro diz que a gente tem. Né? Eu tenho o costume do seguinte, quando ele rompe, apesar que tem um detalhe, cada ativo, quando a gente analisa um gráfico, não importa o ativo, tá? A análise técnica ela serve para tudo que tem um gráfico, então não importa se você vai operar dólar, mini índice, não importa o papel. A lógica gráfica é a mesma. A análise técnica ela é aplicada em todos os tempos, mudando somente alguma coisa, certo? Na praticidade para você poder analisar. Então é todo um contexto, certo? Os caras falam, olha, tem que ver a árvore toda, né? É o natural. Tem alguns livros que até falam isso, de você analisar tudo para você ver um contexto do que está acontecendo e você identificar padrões dentro daquele gráfico. Você entendeu? Por quê? Porque no livro ele diz o seguinte, aqui nós estamos no diário, né? O livro ele diz o seguinte, rompeu o topo, tá? Vai existir o rompimento de topo, certo? Tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui ele rompeu este topo, né? Deu uma, se você for ver em tempos
maiores ou menores, você vai conseguir identificar alguns padrões. Ah, falando em padrão, sim, eu estudei padrões de Kendo, mas não é uma coisa tão... Você tem que pegar os que são mais... São padrões de reversão, de continuação. Não precisa ficar nessa vibe de ter que... Nossa, eu tenho que lembrar de tudo, eu tenho que lembrar de tudo. Não precisa. Só são os principais. E detalhe, na dúvida, não se faz nada. Nunca. Certo? Sempre só procure entender o que você está vendo em um gráfico. E o gráfico, por isso que eu gosto do gráfico limpo. Quanto mais limpo, melhor o entendimento, melhor a visualização. Então, o que acontece? Aqui, ó. Isso daqui é um topo. Ele teve o rompimento de topo, certo? Ele subiu mais ou menos uns 50%. Eu não vou ficar vendo, depois eu vou comentar a respeito disso. Eu uso Fibo, tá? Todos os meus álbuns são em cima de Fibo. E nem todas as vezes, todos os gráficos, ou mesmo aquele gráfico que costuma dar 50%, às vezes ele dá mais. Depende do mercado, é uma coisa muito complicada. Eu geralmente uso 3 indicadores para me basear e tomar decisão. Se tiver confirmação, pau, sem segredo algum, certo? O que acontece? Um exemplo aqui, ó. Ele desceu, rompeu e testou de novo o rompimento, certo? Então o que acontece? Pode dar compra aqui? Pode dar compra aqui, mas é uma decisão que, dependendo do padrão de Kendo que aparecer aqui, você vai ficar esperto, certo? Se ele vai dar continuação ou não, né? E principalmente quando o gráfico é meio confuso, porque no livro é muito legal, né? É muito engraçado. Temos a teoria de Dow, que mostra lá que é tudo bonitinho, né? Olha, ondas, fundos de topos, é toda uma história que, se você quiser se aprofundar, eu li muito Dow também, vale a pena, certo? Só que um detalhe, né? Geralmente no livro a gente tem movimentações literalmente perfeitas de ondas, né? Tanto de alta como de queda, e é uma coisa maravilhosa. Aí a hora que você abre teu gráfico e fala assim, eu vou identificar essas situações, ferrou. Ferrou porque a coisa não é tão bonitinha assim, né? Não tem aquele testar de topo perfeito, né? Do jeito que é no livro, porque geralmente eles pegam os melhores gráficos, assim, aqueles que são mais... E é complicado, porque você como dá um nó na tua cabeça. Então o que aconteceu? Nesse momento, como eu me deparei com isso, o que eu fiz? Eu comecei a desenhar, certo? Era a coisa mais lindinha do mundo, eu desenhando, parecia uma criança no pré, certo? E identificando, né? Movimentação, consolidação, movimentação, reversão. Então o meu gráfico, qualquer dia eu vou colocar aqui para você ver o que eu fiz, né? Eu devo ter guardado isso daí. Me facilitou. Esses tempos atrás eu estava pensando, falando, eu achava aquilo tão ridículo, e literalmente aquilo ajudou na leitura. No entanto, que hoje eu não preciso de muito indicador ou muita coisa para ficar olhando e ver o que está acontecendo. Se eu abrir o gráfico limpo, eu consigo enxergar certas situações dentro daquilo tudo que eu li e da forma que eu fiz, certo? É a mesma coisa aqui, ó. A gente teve um rompimento e uma movimentação. E olha, pode ver, o BTC ele é tenso, cara. Ele é tenso, às vezes ele dá uns padrões assim, monstro. E o que acontece? Qualquer ativo, você vai olhar e conseguir identificar um padrão, para não ficar passando calor, né? Comprou aqui, de boa. Aqui, ó, que nem, pô, como é que eu vou identificar um padrão desse, né? Aí envolve também volume, que é uma coisa muito importante, que é os nossos volumes aqui, para algumas decisões, juntamente com um padrão, tá? Mas o que aconteceu? Ele fez o que o livro sempre fala que acontece.
certo? Rompeu um topo, que é esse daqui, seguiu, atingiu um alvo, que eu não vou fazer medição de alvo, isso a gente vai fazer uma outra hora, testou o topo rompido e voltou a subir, certo? Então você percebe que muitas informações que existem no livro, o mais difícil é o que? É você você fazer o que está escrito. Mas se você fizer, você vai ter dias felizes na sua vida. Você entendeu? E é a mesma coisa aqui. Pô, ele consolidou, né? Eu não sei qual era o alvo, mas ele chegou a dar uma consolidada, certo? Aqui nós tivemos um candle que aparentemente é de exaustão, mas não com muito volume, então não dá para saber. Mas peraí, ele começou a lateralizar aqui. Meu, se você já fez um lucrinho nessa movimentação, você é o pau, vende, você entendeu? Vende. E tudo a questão do gráfico é decisão. É uma decisão feliz ou infeliz, é mais ou menos isso, porque ele pode acontecer de romper aqui e ir embora. Entendeu? Mas é melhor ficar de fora olhando, né? Ou que nem, pô, veio um candle forte desse daqui. Veio um candle forte desse daqui. A decisão é tua de vender, porque nós temos uma lateralização muito forte aqui, ó, nessa proximidade. Você entendeu? E tem um detalhe também, hein? O livro ele diz o seguinte, que nem essa linha azul aqui, ó, aonde está marcando o nosso topo, certo? Ela é uma resistência. E toda vez que existe o rompimento de uma resistência, nós falamos que é uma resistência comprometida, certo? É uma resistência comprometida. Um exemplo de uma resistência, deixa eu ver, vamos ver se a gente acha nesse próprio gráfico aqui, vamos apagar isso e a gente faz outro, que não seja comprometida. Quer ver, ó, geralmente na alta, né? Vamos ver aqui se a gente encontra alguma aqui. Vamos lá, vamos alinhar isso daqui. Tá. Essa daqui é um exemplo, vai. Opa, sai daí. Vamos lá. Pronto. Isso daqui é um exemplo de resistência que não foi comprometida em momento nenhum. Certo? Ele continuou subindo? Não. Certo? Pelo contrário. Que geralmente, se ele compromete, quer dizer, ele deve ter comprometido alguma de baixo. Esse daqui é uma resistência que não está muito em 45 graus. Existe a lenda lá da tal da resistência de 45 graus, não sei o que. Aqui, ó, vamos ver aqui. E outra, eu vou fazer um comentário aqui. Nós não vimos ainda, mas eu vou fazer um comentário referente à média móvel. Média móvel. No livro ele diz que uma movimentação ela tende sempre a voltar para a média móvel. Oh, deu até um negócio legal aqui. Ele tende a voltar para uma média móvel, certo? É a mesma coisa de uma resistência quando os candles eles se afastam demais de uma resistência, né? Ele sempre volta. Agora, aqui, ó, tá vendo esse candle aqui? Em algumas situações, alguém vai virar e vai falar: opa, isso aqui é um candle de reversão. Não, não é. Até mesmo porque ele comprometeu uma resistência forte. Isso daqui era para ser formado talvez um canal. E aí sim, um canal de alta. Porque ele bateu uma vez, continuou subindo. Ele tinha que testar a terceira e voltar a subir para ser um canal de alta. Para respeitar esse canal.
Mas não, ele rompeu, testou de novo a resistência e voltou a cair. Voltou, isso daqui é um topo duplo, né, praticamente, esses dois aqui. Ele voltou, não teve força, gritantemente ele mostrou aqui, isso no diário, gritantemente ele mostrou aqui que ia voltar a cair. Você entendeu? Voltou a cair, caiu mais um pouco, lateralizou, voltou a cair. Agora, a galera tá aí, não sei se sobe, não sei se desce, agora vai cair, agora vai subir. Tá, existe ainda a probabilidade de ele voltar a subir, tá? Mesmo com essa queda toda, né? Só que aí o que tá, temos que identificar padrões, certo? Temos que identificar padrões, sempre. Para isso que existe o estudo da análise técnica, e são padrões de ser humanos também, tá? Você sabe muito bem que o que vai definir o seu investimento, a forma de você investir e a forma das suas entradas são a quantidade de dinheiro que você tem. Isso daí vai influenciar muito, tá bom? Em muitas decisões, mas isso a gente vai vendo com o tempo, a gente vai conversando a respeito, entendeu? Vai pro à vista que é mais tranquilo, até mesmo a nível didático é sensacional, dói menos, tá bom? Dói menos, porque por mais que você compre aí um determinado valor de BTC, o máximo que pode acontecer é o seu dinheiro desvalorizar drasticamente, mas você ainda tem moeda no bolso, que é a BTC. Dependendo, a gente nunca sabe. Um gráfico ele pode dar uma paulada de 1 minuto, de 1 hora, de 10 dias e assim por diante, ou 1 ano, 2, 10. Não tem como a gente saber como que vai estar aquecido ou não. Certo? Aqui ó, nós temos o semanal. Vamos lá, já está no automático. Tá? Nós temos o semanal no BTC. Tá? Aí é que tá. Eu vou já que eu tô na flechinha, vamos na flechinha. Vamos na flechinha. Tá aqui, ó. Tá? Ó. Lindo. Tá bom? Por isso que eu falo que o canal de alta, canal de baixa, se você for analisar, tem muitos indicadores no livro, e se você for pensar bem, é a mesma coisa de uma média móvel, tá? É natural. Por quê? Porque ele sempre corre, né? Ele sempre se distancia. Aqui, ó. Aqui está a resistência. Ele sempre se distancia da resistência. Aí entra na teoria de Dow. Ele sempre se distancia da resistência e volta para testar, comprometer ou romper essa resistência. É a mesma coisa de média móvel. Você entendeu? Então você percebe que dá para olhar isso daqui a olho nu. Não tem necessidade. A gente marca. Eu tenho o costume de fazer desenho mesmo. Não tem como. Você entendeu? Tá no sangue, né? Foi assim que eu fiz e continuo. Mas não tem jeito. O que acontece? Aqui, ó, ele se distanciou dessa resistência. Ele voltou para essa resistência. Só que nós estamos no semanal, né? Então, é a longo prazo. Mas o semanal, ele também ajuda você a tomar decisão se você vai comprar ou não, olhando um padrão de candle ou um volume, que nem, ó, isso aqui é um candle de exaustão. Olha o volume disso daqui. Entendeu? Então, ele até aqui ele está corrigindo. A gente só vai saber se ele vai continuar caindo se ele romper esse fundo. Você entendeu? Mas até aí ainda pode acontecer muita coisa no semanal. Por isso que eu sempre acompanho, dou uma olhada no mensal também, que é natural. Você tem que olhar o que está acontecendo em tudo, né? Dependendo, porque na verdade eu coloco meu dinheiro lá no médio prazo. Eu vivo comprando e vendendo, mesmo que seja no à vista. Só que só existe uma diferença. Eu preciso de uma movimentação muito brusca
para mim vender e dar risada e falar assim, ó, puta, legal, que é diferente do futuros. Só que futuros tem um detalhe, né, meu? O risco é muito alto e você tem que ter uma quantidade de dinheiro bem diferenciada. Eu opero futuros muito pouco, né? São dias, eu olho, eu espero padrões, então eu entro com um pouco mais de certeza, mas com risco também. Às vezes dá ruim, aí o dia fica uma maravilha, né? É inflamado uma semana, né? Feliz da vida, porque fez cagada, porque é natural, né? Sempre vai ter o dia. Então, quer dizer, ó, nós estamos no semanal, nós estamos no mensal, tá? Ó, isso daqui é mensal. Isso no livro se diz que é um padrão, certo? Mas se o padrão é sempre testar um rompimento de topo ou fundo, ele tem que voltar a testar aqui. Mesmo que seja para fazer um pullback e voltar a subir, ou mesmo para ele voltar a descer, certo? Só que aqui nós temos o que? Não tem resistência comprometida, não tem nada. A gente só tem um candle de exaustão com muito volume, certo? Não adianta. Muitas das vezes você vai ter que esperar acontecer alguma coisa. Como eu busco uma movimentação um pouquinho diferenciada, às vezes eu tomo decisão entre o diário mesmo, certo? E o semanal. Esse é o meu jeito de operar. Tá? Então, esse vídeo é um vídeo literalmente basicão. Eu só quis mostrar para vocês a forma que eu leio e como que foi a minha estrutura em si de aprendizado, que foi totalmente livro, certo? E é o que eu falo para você e que a maioria das pessoas falam. Ó, você tá vendo? Ele tá voltando consolidado para a resistência. Às vezes ele volta em uma movimentação de alta, mas muitas das vezes ele também volta lateralizado. E é assim que é o gráfico. Percebe? Não tem dificuldade. Opte sempre por simples, certo? E compreenda, porque entender é fácil. O problema é compreender para a gente poder ter visão em certas situações. E ter esse lance de você enxergar um gráfico. Quer ver um negócio muito louco? Aqui nós estamos em candle porque nós lemos padrões de candle. Mas se a gente colocar de linha, tá aí, ó. Você consegue enxergar o que está acontecendo literalmente no de linha também. A única coisa que some os pavis. Os pavios não tem pavio. Lá você pode ver que distanciou aqui, ó. Mas aqui é um pavio, da onde foi tirado essa nossa resistência. Mas você percebe que você consegue identificar um gráfico independente dele ter um monte de indicador ou não. O que está acontecendo ou o que não está acontecendo com um gráfico limpo. E eu acho isso sensacional, cara. Eu falo a verdade para você, eu acho muito louco, porque é uma coisa diferenciada, entendeu? Vamos colocar aqui no automático para ele voltar para a gente. Tá aqui, ó, em 1 hora. Bom, eu acredito que no próximo vídeo nós vamos analisar um pouquinho, com um pouco mais de precisão, talvez. Pode até ser, né? Mas nós vamos... Opa, aqui, ó, sessão desconectada no navegador. Eu acho que uma das melhores plataformas para poder analisar é o TradeView, entendeu? Eu acho que é sensacional, é gratuito, fica aparecendo isso daqui, mas não tem problema nenhum, né? Dá para analisar. A única diferença é que nós vamos fazer no modo antigo, né? Boletar. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem um duplo, um fundo duplo, entendeu? Uma resistência feroz. Quer dizer, preciso de alguma linha aqui? Não, mas se eu quiser pôr, de boa. Mas eu já identifiquei, você tá entendendo?
É só para mim não perder a linha de raciocínio. Tá vendo? Vamos fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vou ter que puxar na mão mesmo. Aqui, ó. E você percebe que não está comprometida de certa forma. Certo? Ela não está comprometida. Então pode subir? Pode acontecer de subir, sim. A gente só tem que ficar ligado e acompanhar o quê? Acompanhar a movimentação. O gráfico ele sempre mostra o que vai acontecer. Se você tiver o discernimento de de enxergar isso, ótimo. Por isso que eu falo para vocês que não é somente o aprendizado, mas sim a compreensão de muitas situações. Nem todas as vezes você vai estar certo, é assim que acontece, entendeu? Mas é aquilo que todo mundo sempre diz, esteja mais certo do que errado, que o dinheirinho é certo, né? É natural. Se você acertar mais do que você errar, você o seu dinheirinho conta. É uma coisa prazerosa, literalmente você vai ter uma disciplina diferenciada, uma disciplina financeira diferenciada até na sua vida pessoal, entendeu? E a possibilidade de sempre estar ganhando algum aí de uma forma ou de outra, e vida que segue. O conhecimento ele é sempre bem-vindo para a vida de qualquer um. Ele só faz a gente crescer. Certo? Bom, eu não sei se eu lá atrás já falei demais, eu vou parar de falar, nós já estamos com 31 minutos e olha que eu pensei que eu ia até passar. Mas não vou passar não, vai ficar curto esse vídeo, hein? E a detalhe, hein? Se não tiver paciência de assistir os vídeos longos, conselho, sai dessa vida de investimento, porque você, para investir, vai ter que ter muita paciência. E se você não tiver, eu não sei se você vai conseguir se dar muito bem, não. Certo? E provavelmente toda quarta-feira eu estarei postando um vídeo. O próximo vídeo provavelmente a gente já vai começar a implementar aí alguns indicadores. Vou falar de alguns. E a forma que eu traço o alvo, que não é nada mais e nada menos com o FIBO, certo? Eu traço o alvo com o FIBO porque eu acho muito elegante, ele já me dá alguns outros tipos de resistência que eu preciso enxergar ou não, e tudo muito simples e tudo muito fácil, certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho e a gente vai se vendo aí todas as quarta-feiras ou não, certo? No canal do Zé. Um abraço a todos e até a semana que vem.